Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, que a quem eu saldo com a graça e a paz do Senhor Jesus nesse canal do YouTube. Para mim é sempre uma alegria. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para orar pelos enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, nessa hora, eu quero ministrar uma palavra poderosa ao seu coração, para que o Espírito Santo fale com você. Como viver intensamente? Sabe, filho, viver intensamente não é uma expressão comum no meio da igreja. Na cabeça de muitos, somente aquele ímpio que está mergulhado no pecado pode viver intensamente. Pensam assim porque presumem que o pecado é que produz intensidade. Mas isso é um engano. Na verdade, aquele que vive no pecado está perdendo e não desfrutando a sua vida. Todo prazer tem um preço e mais cedo ou mais tarde a conta chega para essa pessoa. Existe também aquela ideia de que somente os ricos podem desfrutar dos prazeres da vida e que os outros é que deveriam se condenar com uma vida cheia de contas, trabalhos e dificuldades. Mas também é um equívoco. O Senhor Jesus disse que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem. Lucas capítulo 12, verso 15. Todos nós passamos por lutas, adversidades, frustrações, mas isso não deveria nos impedir de viver uma vida feliz. Sim, isso mesmo, viver mais intensamente quem vive feliz. Deus te deu uma vida para ser desfrutada e não pode ser carregada como um fardo pesado. Na palavra de Deus, encontramos o segredo de uma vida plena e feliz. Você pode viver cada momento com a intensidade que a vida merece. Mas para isso você precisa crer em algumas verdades espirituais. Eu quero mencionar elas para você. Primeira, saia da condenação. Quem aceita a condenação em sua mente vive o tempo todo remoendo os erros do passado. Você não precisa ignorar o passado. Você precisa apenas crer que toda dívida já foi paga pelo Senhor Jesus na cruz. Se você crê no sangue do Calvário, então não há mais nenhuma condenação sobre você. Romanos capítulo 8, verso 1. A razão porque muitos irmãos vivem uma vida de derrota é porque acreditam na mentira de que Deus está zangado com eles. Estão sempre com a sensação de que não oram o suficiente, não fizeram o suficiente e se sentem sempre em falta. Por causa disso, vivem uma vida miserável e angustiada. No momento em que eles declaram que Deus cura, mas confessam no outro que Deus não mandou uma doença para ensinar uma lição, no momento Deus faz prosperar. No outro, Deus dá pobreza para aprender a humilde. Num momento, Deus perdoa os seus pecados, mas depois eu sou responsável por todos eles. A verdade é que algumas vezes creem que Ele ama, mas quase sempre sentem que Deus está zangado com eles. Simplesmente não dá para viver uma vida intensamente com um pensamento dividido a respeito do Senhor. Por causa da obra consumada de Jesus, a ira de Deus não pode mais estar sobre nós. Toda a ira de Deus, por causa do pecado, caiu sobre o Senhor Jesus na cruz. O pensamento de que Deus algumas vezes está zangado e outras vezes está feliz com você, de acordo com o seu desempenho, fará de você uma pessoa doente. Você já é justo por causa de Cristo, mas o diabo tem martelado acusações na sua cabeça para que você se sinta o tempo todo condenado e culpado. Certamente você já teve pensamentos tipo: como você ainda consegue chamar a si mesmo de cristão? Você é um hipócrita. Pare de orar. Deus nunca vai ouvir a sua oração. Olhe para você. Você não vai dar em nada na vida. Isso é tudo mentira do diabo. A verdade é que você está em Cristo Jesus e por causa do sangue não há nenhuma condenação sobre você. Por meio do sacrifício de Jesus, você foi feito justo.
sem que as suas obras contassem para isso. Você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. Vamos lá, levante a sua cabeça. Você foi chamado para viver uma vida transbordante. Você foi criado para desfrutar uma vida e com intensidade. A condenação do diabo na sua mente o está privando disso, mas você pode ser livre agora, se crer e declarar que o seu passado já foi apagado pelo sangue de Jesus. Rejeitar a condenação não significa que não vai haver nenhum tipo de avaliação na sua vida. Deve-se avaliar, mas faça isso para crescer. Aprenda com os erros, rejeite toda acusação. Outra coisa, viva em paz. Não dá para viver uma vida intensamente se não temos paz em nosso coração. Infelizmente, muitos daqueles que receberam a Cristo ainda vivem uma vida sem paz. E a paz é que te permite desfrutar de cada momento da sua vida com intensidade. Quando eu falo de paz, eu estou me referindo a 3 dimensões. A primeira paz que está em Romanos 5:1, onde descobrimos que fomos justificados pela fé e por isso agora temos paz com Deus. A paz com Deus é saber que sobre nós não há nenhuma condenação. A segunda dimensão é a paz, é o descanso. Essa paz nós precisamos buscar. Hebreus 4 diz que precisamos nos esforçar para entrar no descanso. O descanso é a Canaã do Novo Testamento. Esse descanso é paz. Servimos a Deus no descanso. Lembre-se que a obra de Deus não pode te consumir. Deus não precisa usar você como combustível para a sua obra. A maior de todas as bênçãos que recebemos é a salvação. Ela é recebida quando descansamos. Se a salvação é recebida assim, por que as outras bênçãos nos seriam dadas de outra forma? Todas as bênçãos são recebidas pelo descanso da fé. Deus deseja que vivamos no descanso, porque a fé é o descanso. Você consegue perceber que aquele que está tranquilo e descansado realmente desfruta da vida? Não há vida fora do descanso. Não há descanso fora do Senhor. Descansamos quando lançamos do Senhor toda a nossa ansiedade. A condenação nos prende no passado e a ansiedade nos prende em um futuro que desconhecemos. O ansioso sofre antecipadamente. Essas duas coisas nos impedem de viver o presente. O único momento que podemos viver é o presente. Mas mesmo assim, ainda podemos estar cheios de medo. O medo também nos impede de desfrutar da vida. Pastor, como livrar do medo? 1 João 4, 17 e 19 diz que quando entendemos que somos amados pelo Pai, esse amor lança fora todo o medo do nosso coração. Tenha certeza, esteja ciente do amor de Deus por você. Acorde todos os dias de manhã e declare: eu sou amado, Deus tem coisas tremendas para mim, eu fui escolhido. É maravilhoso saber que Deus Pai nos ama, do mesmo modo que ama a Cristo. O seu amor por nós não depende do nosso comportamento. Isso já está escrito em João 17, 23. Nada é mais valioso para Deus do que o seu Filho Jesus. No entanto, Ele entregou o seu Filho para nos ter. Esse é o valor que temos para Ele. Você viverá intensamente quando entender o quanto é amado. E assim, porque quem sabe que é amado, espera coisas boas do futuro. Ele tem certeza de que as bênçãos do céu estão vindo diretamente sobre ele. Você pode viver dias felizes e desfrutá-los ao máximo. Isso não é um mero otimismo, mas uma forte certeza de que bons dias virão. A esperança bíblica não é como a esperança do mundo. No mundo, nós temos apenas otimismo, pensamento positivo, mas a esperança bíblica está baseada na fidelidade de Deus. O mundo sempre diz que não devemos ter uma expectativa muito grande, mas o Pai nos desafia a termos fé nele. O mundo teme ficar desapontado, mas os que confiam no Senhor são cheios de fé positiva sobre o seu futuro. Você pode esperar coisas boas, porque Cristo se tornou o que era você, e você se tornou o que Ele era.
Ele recebeu o que você merecia, para que você receba o que ele merece. Ele merece saúde, merece prosperidade e sucesso, merece alegria, merece ser feliz. Enquanto isso, você receberá. Mas é preciso ter uma atitude de fé. Não diga, quem sabe, talvez Deus faça. Antes tenha completa clareza da grande troca do Calvário e do amor de Deus por você. Pensamentos positivos não funcionam. Pela simples razão de que todo homem possui uma consciência dentro de si. Em algum momento, essa consciência irá perguntar, com base em que você pensa que terá futuro melhor? Você tem feito coisas erradas. O que faz pensar que você merece ser feliz? O mundo não possui resposta para essa questão. Mas nós conhecemos a troca do Calvário. O Senhor tomou o que eu merecia para que eu receba o que Ele merece. Quando confiamos no sangue de Jesus, o nosso pecado é apagado e o nosso futuro se torna brilhante, porque não temos mais passado. O que podemos ter é uma grande certeza do futuro. Deus tem prazer em nos prosperar e nos dar dias felizes. Salmo 35, verso 27. Ele se alegra em nos dar coisas boas, pois se sendo maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, muito mais o Pai. Mateus capítulo 7, verso 9 e 11. Deixe que os seus parentes e amigos vejam o quanto o Senhor tem abençoado, para que o nome dele seja glorificado. Viva intensamente a sua vida cheia de alegria. Esse é o maior testemunho que você pode dar ao mundo. Rejeite todo o merecimento. Quem fica pensando em termos de merecimento sempre irá cair na justiça própria. O merecimento se torna uma moeda para negociar com Deus. Não tente barganhar com Deus. Ele é muito rico para precisar vender e você é muito pobre para poder comprar. Ele nos dá de graça. Você é aceito diante dele por causa de algum merecimento. Somos aceitos unicamente por meio de Jesus. Gosto de meditar como os israelitas ofereciam um cordeiro ofertando pelo pecado. O ofertante trazia o cordeiro ao tabernáculo e o apresentava diante do sacerdote. O sacerdote então avaliava o cordeiro. Veja então que ele não avaliava o ofertante, mas o cordeiro. Se o cordeiro fosse aceito, o ofertante era aceito também. Depois disso, o ofertante impunha as mãos sobre o animal. Nesse momento, duas coisas aconteciam. O pecado do ofertante era transferido para o cordeiro e a justiça do cordeiro era transferida para ele. Logo em seguida, o animal era morto. Quando o cordeiro era imolado, todos os seus pecados do ofertante eram perdoados. Ele ia embora completamente justo diante de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz. O problema é que ainda pensamos que o Senhor está nos avaliando para sermos aceitos. Nada pode mais estar distante da verdade. Ele sempre olha para o Cordeiro, Jesus. Se o Cordeiro é aceito, nós também somos aceitos. Não é uma questão de quão bom você é, mas do quão bom é o Cordeiro. Os olhos de Deus estão sobre o Cordeiro e não sobre você. Se Jesus é o Cordeiro, então fique em paz, você está perdoado. Escolha ser feliz. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10 e 12, o apóstolo pergunta: quem quer amar a vida e ver dias felizes? É muito bom acordar de manhã e poder dizer, eu amo estar vivo, eu amo essa vida. Infelizmente, muitos acreditam que uma vida cristã é uma vida de sofrimento, privação, sem prazer ou alegria. Mas o contrário disso, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Felicidade é uma atitude que nós decidimos tomar, como o nosso estado de humor. Nós temos escolha sobre ele. Você pode estar discutindo com seu cônjuge, mas se a campainha tocar, você atender a porta todo sorridente. Isso prova que o estado de humor é uma escolha, assim como a felicidade. Tome hoje uma decisão. Decida ser feliz. Não decida perder mais nenhum dia da sua vida, sendo triste e amargo. Você foi salvo, você foi feito filho de Deus. Agora mesmo está pensando coisas boas a seu respeito. Bênçãos estão sendo derramadas sobre a sua vida.
Minha vida foi dramaticamente mudada quando eu entendi quem a Bíblia diz que eu sou, o que a Bíblia diz que eu posso ter, o que a Bíblia diz que vai acontecer comigo quando eu terminar aqui na terra. Em vez de crer no que o mundo diz, ou que nas minhas emoções conta, no que o diabo fala à minha mente, eu decidi crer na palavra de Deus. Só podemos viver uma vida intensa e plenamente a vida que somos cheios de fé em Deus. Você precisa programar a sua mente. A nossa mente é programada por meio dessas palavras. Então comece a falar aquilo que a palavra de Deus diz. Deus tem um bom plano para a sua vida, mas a única maneira de provar esse plano é pelo meio da renovação completa da sua mente. A única maneira de renovar a nossa mente é ouvindo, lendo, meditando. Por isso, crendo na palavra de Deus. Eu quero te perguntar uma coisa. Você fala bem de si mesmo? Eu realmente acredito essa grande parte do problema das pessoas. Algumas pensam que dizem tipo, eu sou apenas um nada, ninguém, algum tipo de humilde. Isso não é humilde, é estupidez. Na sua carne não habita bem nenhum, mas você não é a sua carne. Você é filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, participante da natureza divina. A vida do próprio Deus está em você. Então, viva uma vida que vale a pena. Não há esperança de viver intensamente até que a pessoa saiba quem é em Cristo. Alegre-se nessa verdade. Não podemos aproveitar a vida sem nos divertir. Não tente conquistar o amor de Deus. Esse amor, esse segredo para ser feliz. Apenas saiba e creia que você é amado. Se Deus gosta de você, o que mais você precisa na vida? Há um Deus que te ama. Seja grato. Quando nós falamos de viver intensamente e sermos felizes, as pessoas imediatamente se lembram da dificuldade e das lutas. Mas a promessa de Deus é que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quando nós nos apropriamos dessa promessa, somos capazes de ser grato a tudo. Seria possível ser grato por todas as coisas que acontecem conosco? Podemos ser gratos em todas as circunstâncias? Para ser grato em toda circunstância, precisamos ter uma perspectiva adequada de nossas circunstâncias e do nosso Deus. Só assim seremos capazes de dar graças ao Senhor sempre. Eu acredito que há pelo menos 3 atitudes que impedem de ser grato. A primeira é o orgulho. Essa é uma atitude. Ninguém nunca me deu nada. Eu trabalhei duro para adquirir tudo que eu tenho. Eu não devo nada a ninguém. Com esse tipo de atitude, nós nos sentimos que não temos nada para agradecer a ninguém, mas unicamente a nós mesmos. Outra atitude que nos impede de ser grato é um espírito de queixa ou reclamação. Ao invés de ser grato, essa pessoa sempre se encontra algo para reclamar. O que produz isso é uma crença do merecimento. Essa pessoa pensa que merece algo na vida, por isso não consegue ser grata por nada. Só é grato quem acha que recebe além do que mereceu. A terceira atitude que nos impede de ser grato é a indiferença ou a familiaridade. Alguém disse uma vez, conte as estrelas, que umas estrelas só aparecem uma vez por ano. Ficaríamos do lado de fora durante toda a noite só para vê-las. Mas se elas estão lá todas as noites, nos tornamos indiferentes a elas. Os hebreus reclamaram porque não tinha comida. Deus então enviou milagrosamente o maná todos os dias, exceto no sábado. Então eles começaram a resmungar, porque era a mesma coisa todo dia. Deus está constantemente fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E para fazer com que possa cumprir essa promessa em nossa vida, não precisamos ter vida perfeita e absolutamente impecáveis. Tudo o que Ele pede é que creiamos na sua capacidade de transformar todas as coisas para o nosso bem. Lembre-se, o fracasso é um fato, mas a opinião, mais uma opinião. Um filho de Deus não pode realmente ser derrotado. Nossa aparente derrota são apenas vitórias sobre o outro ponto de vista. A derrota é apenas um dos muitos pontos de vista. Escolher ver como Deus te vê. Desfrute do Senhor. Desde que você entenda que a nossa alegria e felicidade estão no Senhor, podemos dizer que estamos aqui para sermos felizes, pois estamos aqui para desfrutar do Senhor. Todo homem
busca o tempo todo felicidade. Todos os seus atos são feitos visando nos tornar felizes. Eu creio que isso é mais verdadeiro no cristianismo. Eu não sirvo a Deus como uma alma penada, obrigada a fazer todos os dias as coisas que eu não gosto. Eu encontrei o prazer no Senhor. Eu tenho prazer em fazer a sua vontade. Tenha prazer na sua presença. O prazer será uma felicidade. Desfrute do louvor. Quando o homem ama, ele espontaneamente louva a sua amada, enquanto desfruta dela. Ele louva e o seu louvor se torna o seu desfrute ainda mais prazeroso. A adoração se torna fraca quando pessoas vêm para dar e não receber. Aqueles que estão necessitados e famintos por Deus vêm sempre para receber. O Senhor é profundamente honrado quando as pessoas sabem que não podem viver sem a sua presença. É preciso que todos venham como uma corça, suspirando pelas águas correntes. Se o seu foco está em oferecer algo a Deus, logo a nossa preocupação será com a qualidade ou técnica. Isso parece zeloso, mas no final deixamos de vir e desfrutar do Senhor. Quero oferecer algo a Deus. A minha motivação suprema é a minha imensa fome que eu tenho dele. O meu desespero pela sua presença é o que o honra. Você viverá a vida de forma intensa quando você descobrir a vida que flui da presença do Senhor. Venha viver intensamente. Pai, eu quero nesta hora abençoar todas as pessoas que estão me ouvindo, que estão tristes, que estão com depressão, que estão, ó Deus, magoadas, ressentidas no seu coração, que a sua vida perdeu sentido. Nessa hora eu oro ao Espírito Santo, que manifeste o teu poder, a tua glória na vida desse homem, na vida dessa mulher, que eles possam descobrir o quanto são amados, que a cada palavra o seu coração se alegre, que a unção de Deus é derramada sobre a vida, seja suprido em todas as suas necessidades, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.